Este vídeo tem como objetivo revelar o que, com frequência, se esconde por trás da máscara do intelectual da esquerda progressista no Brasil de tradição católica. Frustrações pessoais disfarçadas de engajamento político, vaidade não reconhecida camuflada de empatia social, traços de distúrbios de personalidade, como grandiosidade patológica e tendências dissociais sádicas, e uma profunda desconexão entre o discurso de justiça social e a vida real de privilégios que muitos desses justiceiros do povo insistem em levar. Uma análise cortante da psicologia, da cultura e da hipocrisia daqueles que, enquanto atacam os ricos em nome da justiça social, não apenas demonstram inveja mal disfarçada e um desejo profundo de viver como eles, como de fato já vivem, sustentados de forma direta ou disfarçada pelo dinheiro público. São os moralistas do discurso fácil, que denunciam privilégios enquanto desfrutam deles com apetite voraz. Ele se diz defensor dos pobres, mas faz compras nos shoppings mais caros do Brasil. Diz que combate a elite, mas vive cercado de privilégios, seguranças, festas exclusivas, jantares luxuosos e, claro, muito dinheiro público. Apresenta-se como porta-voz da justiça social, mas sua militância brota do orgulho ferido, da inveja latente e da frustração de não ser reconhecido como julga merecer. Por trás do discurso altruísta, o que se revela é um ego magoado, uma vaidade não aplaudida e uma hipocrisia que não consegue esconder. Veja este vídeo até o final e, se gostar, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam entender o impacto deste assunto em suas vidas e no país. Vamos juntos construir uma mentalidade que valorize o mérito, a liberdade e o progresso. Vamos desmontar o mito do intelectual de esquerda brasileiro, o profeta frustrado que culpa o sistema por não ser aplaudido, e que encontrou na ideologia socialista católica o consolo para o fracasso de sua vaidade. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. O intelectual de esquerda brasileiro não é, como muitos podem considerar, apenas um pensador movido por ideias e ideais nobres. Ele é, comumente, antes de tudo, um homem ferido, emocional e socialmente. Ele raramente é apenas um puro e inocente ignorante. Sua militância nasce muito menos da razão e muito mais da frustração, da ausência do dinheiro que não possui, da importância que não conquistou, do reconhecimento grandioso e da admiração exaltada que imagina merecer, mas que o mundo teme em não lhe conceder. É o grito do ego ferido travestido de causa coletiva, a revanche do orgulho disfarçada de justiça social. Ele acredita que o mundo lhe deve reconhecimento. Acha-se subestimado, injustiçado, mal remunerado, como se fosse um gênio incompreendido em uma sociedade que valoriza o dinheiro, não o conhecimento. E, por isso, sem impor limites à sua vaidade intelectual, odeia quem tem sucesso material. O alvo de seu ódio não são apenas os bilionários, mas o empresário de médio porte, o profissional liberal bem-sucedido, o pequeno investidor, o comerciante independente. Gente que prosperou sem frequentar os círculos de sua aprovação acadêmica. Esse intelectual não compreende, ou se recusa a aceitar, que o mercado valoriza a utilidade prática, e não a erudição abstrata. E ao invés de adaptar-se à realidade, ele a rejeita. Ao invés de se aprimorar, ele se vinga. E o nome dessa vingança é ideologia sem apoio em provas práticas. Os resultados que tem, empíricos, vão na contramão do que esse grupo de pessoas acha que funciona. No Brasil, esse ressentimento encontrou terreno fértil. A cultura brasileira foi moldada por séculos de doutrina social católica, com uma ideologia que ensinou ao povo que toda riqueza é suspeita, exceto a da igreja, e que todo pobre é uma vítima passiva da ganância dos ricos. Você já deve ter ouvido falar aquela expressão pobre de direita. Por que ele defende o cara que deveria ser adversário, até inimigo dele? Esse discurso maniqueísta, do nós contra eles, inspirado na doutrina católica e sua filosofia social, preparou o palco para que o intelectual frustrado se erguesse como um novo salvador da humanidade. No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Ponto. Acabou. A doutrina social católica, ao longo da história, promoveu a ideia de que o acúmulo de riqueza é pecado e toda grande riqueza é suspeita.
De que o lucro é moralmente inferior à caridade, e de que a virtude está na pobreza humilde e resignada, desde que, claro, essa pobreza não seja a do Vaticano. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Os esquerdistas exploram habilmente o preconceito católico tradicional contra o lucro para sustentar sua narrativa de luta de classes, transformando o empresário em um vilão moral e o empregado em uma vítima oprimida. Um monte de gente gerando riqueza e o pessoal que se especializa em explorar a riqueza usufruindo dessa riqueza. Com esse pano de fundo cultural corrompido contra a riqueza, profundamente enraizado no Brasil, os progressistas de viés católico associam facilmente o interesse do empresário à ganância e ao egoísmo. O socialismo é um caminho, uma inspiração de oposição ao individualismo que tomou conta da sociedade. Essa distorção moral objetiva reduzir o trabalhador à condição de escravo, um servo moderno do capitalista malvado, e transformar toda a relação de trabalho voluntária e contratada em um campo de batalha ético, onde o simples desejo de empreender e lucrar é apresentado como opressão. Então tem que colocar limites, fronteiras, porque se não colocar, sempre vai ser pior do que era antes. A democracia no Brasil, fortemente influenciada por uma cultura de raiz católica, desenvolveu-se ignorando pilares essenciais das democracias liberais modernas: o respeito à autodeterminação individual, o mérito pessoal, as justas desigualdades e os resultados naturalmente desiguais que decorrem de talentos, escolhas e trabalhos diferentes. Em vez disso, adotou-se uma noção distorcida de igualdade, moldada por valores morais herdados da doutrina social católica, segundo a qual a desigualdade é vista como um mal em si mesma, o sucesso individual é tratado com desconfiança, e tanto a busca quanto a posse da riqueza são consideradas moralmente inferiores. Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria. Nessa visão, a igualdade perante a lei na tributação não é suficiente, ela precisa ser corrigida por critérios morais católicos que privilegiam o coletivo sobre o indivíduo, a pobreza sobre a riqueza, a mediocridade sobre a excelência, e a vitimização sobre a responsabilidade. A autodeterminação, que deveria ser o núcleo da vida democrática, ou seja, o direito de cada indivíduo de lutar por seu próprio destino, é sistematicamente sufocada por um Estado paternalista e justiceiro de inspiração católica, que se arroga o papel de protetor dos fracos, decidindo o que é justo com base em julgamentos morais subjetivos, e não em princípios democráticos consagrados de respeito e incentivo à autodeterminação, ao mérito e à responsabilidade individual. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. O mérito, o sucesso, seja qual for a sua forma, e as justas desigualdades, são desprezados como construções excludentes. O esforço individual perde valor diante de políticas de nivelamento forçado, que premiam a posição de vítima em vez da competência. Ai, salto bolsa, Bolsa Família, Bolsa Família. 25 anos nós recebemos Bolsa Família. É a idade do meu filho, Natan. Essa democracia enviesada produz uma sociedade onde a lei já não é imparcial, mas ajustada por critérios de justiça social católica, em que o rico é tratado como culpado, o empresário como opressor e o bem-sucedido como suspeito. Em nome da compaixão, nega-se a liberdade, em nome da igualdade, destrói-se a justiça. Existe uma vítima no triângulo do drama, existe um opressor no triângulo do drama, e existe uma pessoa que é a salvadora. A vítima, ela acaba não querendo mudar a situação, ela acaba não querendo sair daquela situação, ela quer que o outro resolva aquela situação por ela, né? E sempre vai colocar a culpa no outro, né? Essa dinâmica ela vai acontecendo em todos os lugares
E a gente deve tomar um cuidado tremendo para que a gente não entre nesse triângulo do drama, né? O resultado é uma democracia que funciona mais como moralismo disfarçado do que como um sistema baseado em direitos individuais, responsabilidade pessoal e igualdade verdadeira perante a lei. Desta forma, o lucro, que em uma economia saudável é resultado direto da criação de valor, é retratado como sendo sempre fruto da exploração. O patrão não é visto como alguém que organiza, arrisca e gera emprego, mas como um aproveitador que enriquece à custa do sofrimento alheio e deve pagar tributo como forma de expiação ou indenização moral. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, eu vou cobrar. Com base nessa cultura corrompida pela tradição católica, os autoproclamados de progressistas instrumentalizam a inveja, o ressentimento contra o capitalismo e a culpa moral herdada do catolicismo, especialmente a sua aversão ao lucro, para justificar políticas estatizantes, conquistar o poder por meio de uma retórica anticapitalista promovendo a constante demonização da livre iniciativa e de suas justas desigualdades de resultados. No fundo, trata-se de inverter a realidade. O empresário que gera empregos e riqueza vira vilão, enquanto o Estado, sempre ineficiente, mas autodeclarado justiceiro social protetor dos pobres, assume o papel de redentor social. Tudo isso com o apoio inconsciente de uma tradição religiosa que, ao santificar a pobreza e suspeitar da prosperidade, preparou o terreno para essa manipulação ideológica. Primeiro você pega um modelo, vamos usar aqui, eu vou falar de modelo inconsciente, né? O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Né? O cara é humilde, o cara não é humilde. É nesse palco emocionalmente corrompido que surge o personagem do pai dos pobres, o defensor do povo, aquele que diz lutar contra os privilégios, mas desfruta de todos eles com entusiasmo. Porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Alimentado por uma cultura corrompida contra o mérito, o sucesso e a riqueza, esse cenário acolhe com facilidade o intelectual frustrado, o político mal-intencionado, o influenciador ressentido, e muitas vezes portador de traços de personalidade dissocial ou de grandiosidade patológica, que se autoproclamam progressistas e são recebidos pela ampla maioria incauta como mártires iluminados. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. A essa cultura corrompida, enraizada no inconsciente coletivo, é oferecido não apenas um discurso pronto, mas também um papel de protagonista, o do profeta ignorado, mártir iluminado de uma sociedade supostamente corrompida pelo capital. Por trás dessa encenação ideológica, aproveitando-se da cultura corrompida pela tradição católica, muitas vezes, se escondem problemas mais profundos, a inveja disfarçada de compaixão, o ressentimento travestido de justiça social, e até estruturas psíquicas gravemente doentias, como a personalidade dissocial, de inclinação sádica, combinada em graus variados à grandiosidade patológica. É o que nós chamamos de falta de empatia. Ele não consegue se perceber igual ao outro, portanto não vai se colocar no lugar do outro. Em função dessa incapacidade, de ter empatia, vem todo um comportamento consequente a isso. Normalmente ele não se sente culpado, vai sentir prazer em ver o outro sofrer e sem nenhum sentimento de culpa. Ele não quer apenas mudar o mundo, quer puni-lo por não tê-lo reconhecido como importante e grandioso, como ele acredita merecer. Senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Tem uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros. A sua verdadeira cruzada não é pelo povo, é contra o espelho. Aí é que vem o arcabouço, a narrativa que lhe permite defender o indefensável e olhar para o espelho e falar: estou fazendo isso por uma causa maior. Essas historinhas, fábulas morais são oferecidas à pessoa para que ela consiga justificar para si mesma
o injustificável. E a ideologia progressista, nesse contexto moldado pela tradição católica, funciona como máscara, escudo e instrumento de revanche contra um mundo que ousou não aplaudi-lo, servindo para justificar a agressão motivada por suas feridas narcísicas. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Mas, paradoxalmente, em muitos casos analisados de forma minuciosa, a dissonância entre o discurso progressista e a prática torna-se evidente e, não raramente, escandalosa. Olha, é uma visão torta que você acha que esquerda é reduzir desigualdade, igualdade de oportunidade, um Estado que promova o bem-estar social, mas quando você olha no detalhe, acaba promovendo o velho patrimonialismo em grande medida. Em 2025, Janja, esposa do presidente Lula, foi vista fazendo compras no Shopping Leblon, um dos templos do consumo de luxo no Rio de Janeiro. Nada contra comprar onde se quiser, exceto quando se prega diariamente contra o consumismo burguês. Mas a que ricos se referem? Aqueles que produzem, geram empregos e enfrentam riscos constantes, inclusive o da falência, ou os que vivem da máquina pública, blindados pelo Estado e sustentados justamente por quem trabalha sufocado por riscos e obrigações trabalhistas e tributárias absurdas. Para mim, a grande crise que existe é o que vem acontecendo desde 1971. As pessoas trabalham cada vez mais e compram cada vez menos, têm cada vez menos tempo para a família. Isso acontece pela grande crise que é a constante inflação, impostos, endividamento, emissão de títulos, para pagar esse aparato todo. O intelectual autoproclamado progressista do Brasil católico jamais admitirá que sua ideologia é movida mais pela dor da frustração do que pela razão lógica. De que é guiado mais pelos interesses inconfessáveis na manipulação emocional baseada na filosofia social da Igreja Católica do que por fundamentos da ciência econômica. Seus argumentos, além de contraditórios com a própria vida que levam, não resistem a uma análise séria, não se sustentam nos fatos, mas apenas em narrativas moralistas disfarçadas de justiça social. Beleza, a gente não vai viver num socialismo? Eu adoraria. Fala galera, tá chegando o Mapa da Mina 2025, o evento mais importante do ano, onde eu faço minhas previsões para o que vai acontecer com a economia, com os mercados. Mapa da Mina 2025. E os melhores indicadores de bem-estar humano e econômico, liberdade econômica, proteção à propriedade, mérito e autodeterminação individual em um livre mercado, estão sempre nos países que o intelectual progressista mais critica, para conquistar a empatia da ampla maioria corrompida contra a riqueza pela tradição católica. Ele rejeita o mérito porque o mérito o rejeitou. E para não enfrentar a dura verdade de que o mundo gira sem ele no centro, prefere acreditar que o mundo está moralmente errado. A ideologia torna-se o seu refúgio, uma construção mental sem bases empíricas, sem provas práticas, para aliviar a dor do próprio ego ferido. No teatro progressista do Brasil católico, a hipocrisia não é um desvio. É a essência. O discurso de justiça social, no fundo, é uma armadura para proteger a vaidade machucada de quem se acha maior do que realmente é. E enquanto isso, o povo assiste, ora enganado, ora indiferente, à elite intelectual progressista que cospe nos ricos enquanto vive como eles. O intelectual da esquerda progressista católica brasileira não quer, de fato, mudar o mundo, quer mudar sua posição no mundo, rebaixando os outros para se elevar. E está disposto a fazê-lo mesmo à custa da verdade, da liberdade do próprio povo que afirma defender. Os seus argumentos são um compêndio do estilo retórico caracterizado por moralismo de vitrine, indignação seletiva e uma blindagem afetiva contra qualquer leitura crítica da sua motivação ideológica sem base empírica. Eles não hesitam em psicologizar e patologizar seus adversários. Quantas vezes não ouvimos que liberais são egoístas, empresários são gananciosos, meritocratas são narcisistas, e conservadores inseguros ou autoritários? Mas, quando o espelho é virado para si, eles chamam de ofensa o que chamam de análise, quando o alvo é o outro. O intelectual autoproclamado de progressista tem o péssimo hábito de atribuir suas ideias a nobres causas universais, enquanto sempre atribui a sua oposição liberal interesses mesquinhos e patológicos. A medida de sua régua varia de acordo com seus interesses secretos e inconfessáveis. É notório que o ativismo anticapitalista do Brasil católico é movido menos por princípios racionais e mais por feridas narcísicas e frustrações mal resolvidas. É claro que há exceções. É fundamental reconhecer esse padrão,
Para que o ressentimento disfarçado de justiça moral não se instale, de forma imperceptível, na política de governo ou se transforme em imunidade retórica contra qualquer crítica, blindando contradições e interditando o debate honesto. Eles citam Karl Marx, Gramsci, Komsky e Beauvoir como pensadores racionais e bem argumentados, ignorando que suas obras estão profundamente impregnadas de ressentimento contra a liberdade individual, hostilidade ao sucesso no mercado livre e uma clara defesa de hierarquias impostas por um Estado falso moralista, travestido de justiceiro social. Sobre o mérito, o intelectual progressista de viés justiceiro social católico, em nome da chamada justiça social, desqualifica completamente o mérito como critério legítimo, porque ele ameaça a base emocional e ideológica de seu discurso. Afinal, se o sucesso pode ser conquistado fora do Estado, sem consciência de classe e sem passar pelo confessionário progressista, qual seria a utilidade dos intelectuais que vivem de propor gerenciar as consciências alheias? Quanto à crítica ao capitalismo, sim, ele tem falhas, e ninguém nega isso. Mas ele não exige fé, nem obediência cega, nem moral coletiva obrigatória. Apenas abre espaço para a diversidade de escolhas, de projetos de vida e de resultados. O intelectual autoproclamado de progressista, ao contrário, exige adesão total, linguagem regulada, doutrinação escolar e guerra declarada contra qualquer indivíduo que prospere sem pedir licença. Os argumentos dos intelectuais autoproclamados de progressistas do Brasil católico só fazem sentido para quem acredita que todo sucesso alheio é suspeito. Para quem prefere se sentir explorado a se reconhecer mal preparado ou sem as condições de lutar pelo que gostaria. Para quem acha que liberdade demais é perigosa, porque as pessoas podem escolher errado, tal como não votar na sua ideologia. Para quem sonha com um mundo em que o governo distribua dinheiro, carinho, autoestima e aprovação, desde que ele esteja no gabinete do comando da distribuição. O progressista anticapitalista típico não quer mudar o sistema, quer ocupar a sala da presidência ou o cargo vitalício no Comitê Central da Moralidade para usufruir de suas mordomias, manipulando, para isso, com discursos revolucionários justiceiros ao encontro da cultura corrompida contra o mérito, a autodeterminação, a riqueza, promovida pela influência secular da tradição católica. E se você já viu algum deles por aí, cuidado, eles não querem que você prospere, querem que você se sinta culpado e peça desculpas por tentar melhorar. O progressista socialista de viés justiceiro católico não teme o pobre em si, teme o pobre que pensa, que questiona, que busca compreender a realidade além das narrativas prontas. Isso porque o socialismo, sobretudo em sua vertente populista de inspiração católica, depende da manutenção da ignorância para conservar seguidores fiéis e acríticos ao seu discurso. O pobre que pensa percebe que as promessas católicas de igualdade e justiça social são apenas disfarces para ocultar o verdadeiro interesse no controle. Ele entende que o discurso de justiça social católico é utilizado na política para justificar privilégios estatais e sufocar a liberdade individual. Para ele, o Estado não é um redentor, mas um administrador de poder, e quanto mais poder busca concentrar, mais precisa manter a população dócil, dependente e emocionalmente manipulada. Por isso, o pobre que pensa representa uma ameaça, ele desmonta a demagogia com a razão, rompe o ciclo da vitimização e desafia a autoridade dos que lucram politicamente com a miséria. Só acredita cegamente nos argumentos dos intelectuais progressistas, especialmente dos economistas influenciadores no Brasil de tradição católica, quem busca sentir-se moralmente superior sem compreender verdadeiramente o que defende, sobretudo no que diz respeito à economia. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. A estratégia manipulativa do intelectual progressista no Brasil católico é idêntica à da religião política da Igreja Católica, apela à culpa, promete redenção coletiva e absolve o indivíduo de responsabilidade pessoal. Lidar com uma pessoa irresponsável pode ser um dos maiores desafios, porque não importa o quanto você tente ajudar ou ensinar, elas sempre encontrarão uma maneira de escapar das consequências de suas ações. Os irresponsáveis têm uma capacidade quase olímpica de jogar a culpa para os outros. O irresponsável, como o nome sugere, evita qualquer forma de responsabilidade e se especializa em culpar o mundo por suas falhas. O discurso do intelectual progressista de viés católico atende aos interesses dos que têm medo ou preguiça de assumir as rédeas da própria vida, e preferem culpar o sistema capitalista por suas frustrações. São aqueles que se confortam na fantasia de que bancos são como os dementadores da série Harry Potter, sugadores de esperança, e acreditam que a solução para a pobreza está em distribuir a riqueza alheia, desde que, é claro, não estejam entre os que terão de pagar a conta.
É fundamental reconhecer os perfis de personalidade que tendem a se alinhar ao socialismo de viés católico brasileiro. Em muitos casos, isso exige uma formação cultural sólida, baseada, sobretudo, nas obras de Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, Thomas Sowell e dos pensadores da escola austríaca de economia, capaz de revelar as motivações ocultas que sustentam a lógica argumentativa característica desse viés. Considere a parábola do servo com 2 senhores. Em um vale esquecido pelos mapas, vivia um homem chamado Elias, conhecido por pregar aos 4 ventos as virtudes do novo mundo igualitário. Vestia-se como povo, falava como povo, mas não vivia com o povo. Suas palavras inflamavam corações simples, mas sua alma pertencia a 2 senhores, a batina do velho templo e o punho cerrado da revolução, ambos se complementavam. Todos os dias, Elias discursava na praça central contra os mercadores, os agricultores prósperos e os artesãos livres. Ele dizia que eram egoístas, exploradores, ímpios. Enquanto isso, secretamente, enviava cartas ao alto clero pedindo bênçãos, favores e proteção, alegando que sua luta era compatível com os antigos dogmas que pregavam que o povo devia ser humilde, obediente e pobre, como convinha aos planos celestes. Um dia, um velho camponês, vendo Elias falar, perguntou: A quem você serve, pregador? Ao céu ou à terra? Elias respondeu: Sirvo ao povo. Mas o velho sorriu e apontou para as correntes que ele mesmo não via. Uma era feita de ouro com selo de Roma, a outra, de ferro com símbolo do martelo e a foice. A moral: quem tenta servir a 2 senhores acaba escravizado por ambos. O socialista que se ajoelha diante do altar do Vaticano disfarça seu autoritarismo com vestes de piedade, mas despreza, no fundo, todo humano que ouse não servi-lo. Entre o incenso do altar católico e o martelo, o falso profeta oculta a algema. A seguir, são apresentados alguns tipos emblemáticos de progressistas, conscientes ou não, de viés católico, cujas características os tornam mais facilmente reconhecíveis. O revoltado de camiseta do Che Guevara com iPhone. Ele odeia o capitalismo, mas só descobre vídeos anticapitalistas porque o YouTube e empresa privada lhe recomenda. Filma vídeos contra o lucro com um celular fabricado por uma multinacional e edita em um notebook financiado em 24 vezes com juros do maldito sistema financeiro. Veste-se como proletário estético, mas jamais abre mão do seu plano de saúde privado, nem da cerveja artesanal produzida por um microempreendedor liberal. O estudante de ciências sociais com pós-graduação em culpar o mercado. Essa criatura mística sabe tudo sobre mais-valia, estruturas de dominação e reprodução ideológica, desde que não se exija nenhum número, gráfico ou leitura fora do eixo Marx Freire Chomsky. Quando vê alguém prosperando por mérito, sofre uma reação alérgica e grita: privilégio. Curiosamente, nunca questiona o fato de que sua universidade pública é financiada com impostos pagos por toda a sociedade, especialmente recolhidos pelo engenho empreendedor dos mais prósperos taxados de privilegiados. Que a gente chama de universidade pública gratuita, porque ela é gratuita para quem vai estudar, mas na realidade ela é paga por todos nós, são todos os impostos que todos pagamos, bancam para que alguém possa estudar de graça numa universidade pública. Foi o meu caso. A alma sensível católica que acredita que o amor vencerá a lógica econômica. Ela acredita que o mundo seria melhor se o dinheiro acabasse, as coisas fossem trocadas por abraços e os banqueiros fossem substituídos por poetas. Acha que os juros são uma invenção do demônio e que o crédito deveria ser gratuito, ilimitado e sem cobrança. Em geral, só descobre que o sistema financeiro é importante quando o cartão é recusado no caixa da livraria onde foi comprar mais um livro sobre como abolir o capitalismo com afeto. O desconstruído que pensa com frases de imã de geladeira. Repete com fervor: você não compra com dinheiro, compra com sua vida. E logo em seguida, encomenda pelo Mercado Livre uma camiseta com a frase capitalismo mata. Tem um fascínio erótico por palavras como sistêmico, estrutural e desigualdade, mas pavor de lidar com planilhas, contratos, impostos ou qualquer dado concreto da vida real que não venha de algum instituto de pesquisa com viés católico. O burocrata rejeitado pelo mercado que sonha com o Estado protetor. Ele tentou empreender, fracassou, e agora se reinventa como militante do povo. Transformou a frustração em ideologia e passou a detestar os empreendedores de sucesso, pois o sucesso alheio expõe o fracasso que ele próprio se recusa a enfrentar. Clama por mudança no sistema e igualdade para todos, desde que essa igualdade se limite à mediocridade geral e que ele, claro, continue recebendo uma bolsa, um cargo comissionado ou algum patrocínio estatal. Sua militância não é movida por honestidade, mas por ressentimento. O mesmo sistema privado que rejeitou suas ambições agora serve de inimigo ideal para justificar sua nova função: combater, com verbas públicas, aquilo que lhe representou hostilidade.
O passado de uma pessoa é a chave para entender seu presente. Se você quer realmente entender alguém, dê uma olhada profunda na história dela. As pessoas costumam dizer que o passado ficou para trás, mas a verdade é que ele nunca se vai completamente. Ele molda quem somos hoje, quer percebamos ou não. Suas experiências, traumas, vitórias e relacionamentos influenciam como elas pensam, agem e até mesmo como te tratam no presente. Isso pode parecer polêmico, pois sugere que as pessoas não seguem em frente como costumam afirmar. Elas carregam suas histórias com elas, e essas histórias frequentemente servem como molde para suas ações. O servidor público que defende o Estado porque é dele que vem seu salário. Ele é o típico defensor fervoroso do Estado, não por convicção ideológica verdadeira, mas por conveniência pessoal, por puro instinto de sobrevivência. Seu sustento depende diretamente da máquina pública, e por isso ele a trata como sagrada. Veste a camisa da função social do servidor, e teme qualquer mudança que ameace sua condição. Seu aspecto mais emblemático é representado pelo servidor do fisco. Sonha com um Estado ainda maior, com mais tributos e um sistema tributário complexo, não por idealismo sincero, mas porque, quanto maior a máquina, maior será sua importância e sensação de indispensabilidade. O invejoso moralista, também conhecido como anticapitalista de ocasião. Ele não odeia o lucro, ele odeia o lucro dos outros. Quando alguém prospera mais rápido, com mais mérito ou mais risco que ele, o invejoso aciona sua metralhadora de slogans: exploração, acúmulo indevido. Sua luta não é por justiça social, é por nivelamento emocional. Não quer lutar por oportunidades, quer igualdade de frustração. Ousou dizer o que pensa. É arrogante. Escolheu um caminho em comum. É inconsequente. Mostrou intensidade. É exagerado. Brilhou demais. Precisa ser humilhado para aprender. Nietzsche via essa repressão como um mecanismo de defesa da mediocridade. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. O ressentido crônico. Ele tentou empreender, fracassou, culpou o capitalismo. Trabalhou em empresa privada, foi demitido, culpou o patrão. Fez dívidas, consumiu além do que podia, culpou o banco. Seu modelo de vida se baseia em uma frase: se eu não conseguir, ninguém deveria conseguir. Para ele, o sucesso dos outros é uma ofensa pessoal, e o mercado é um espelho cruel demais. O psicopata dissocial é o sádico estrategista de massas, carismático, frio e calculista. Um militante que se alimenta da desgraça alheia, manipulador nato, incapaz de empatia. Veste a máscara do justiceiro social, mas seu verdadeiro interesse é o poder, o controle. O verdadeiro prazer é o prejuízo alheio. Enxerga no discurso anticapitalista uma ferramenta útil para regimentar os frustrados e montar sua milícia moral para destruir a riqueza alheia. Finge amar os pobres, mas não tolera vê-los livres, autônomos, agradecidos ao livre mercado por sua autodeterminação exitosa. Ele não quer resolver os problemas, quer que eles se agravem, para justificar uma revolta permanente. A pobreza, para ele, não é uma condição a ser superada, mas um combustível ideológico que mantém sua narrativa acesa. Vive da desgraça que denuncia, alimenta-se emocionalmente da miséria que finge combater. O progresso dos outros o tortura. Só encontra paz quando todos estão na lama, e ele no púlpito, apontando culpados. Se puder tirar tudo de todos, e em seguida, culpar o neoliberalismo, dorme tranquilo como um anjo. O psicopata grandioso patológico, o Messias do novo sistema. Ele acredita, com fervor messiânico, que apenas ele enxerga a estrutura oculta. Não veio ao mundo para simplesmente viver e cuidar de si, mas para redimi-lo. Vê-se como uma fusão de Karl Marx com Buda, um escolhido por alguma consciência superior, destinado a salvar os ignorantes de si mesmos e do perigo do livre-arbítrio. Quer refundar o Estado, reescrever a história, reinventar a economia e, se possível, controlar sua propriedade, seus desejos, seus interesses. Não despreza o mercado por ignorância, mas por rancor, porque o mercado permite que pessoas comuns prosperem sem precisar da sua doutrina, e isso, para ele, é imperdoável. Por fim, mas não menos importante, se você se identificou com algum desses tipos, pense que ainda há tempo de abrir um livro de Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich August Hayek, Murray Rothbard ou Thomas Sowell, e iniciar a cura contra a romantização da política baseada no aproveitamento católico da escassez. Pensar com lucidez é o primeiro passo para se libertar do moralismo manipulador disfarçado de justiça social.
A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.